Queridas, queridês, queridos, eu sou o Vincent Villari e eu vou falar da trilha da novela Mulheres de Areia. Antes, é óbvio que eu vou pedir, me dê o seu like, se inscreva no meu canal, ative o sininho. Mulheres de Areia foi uma novela que a Ivani Ribeiro escreveu para a TV Tupi em 1973. E 20 anos mais tarde virou um remake na TV Globo, também escrito pela Ivani. Remake que já teve 4 reprises, a última está saindo do ar esta semana. Mas qual a razão para esse fenômeno? Mulheres de Areia é um folhetinzão assumido dos bons. Inspirado no filme Uma Vida Roubada, de 1946, em que a Bette Davis interpretava duas gêmeas, uma boa e uma má. A má desaparece em um acidente do mar e a boa toma o seu lugar para poder ficar com o mocinho. Na novela de 73, quem interpretou as gêmeas foi a Eva Vilma. A boa era a Ruth e a má era a Raquel. Elas disputavam o mocinho Marcos Assunção, papel interpretado pelo Carlos Zara. Eu vou contar a história aqui de um jeito bem resumido porque, todo mundo já conhece. A Ruth e o Marcos se conhecem e se apaixonam. Ela é filha de um pescador e ele é filho de um rico e poderoso empresário. Daí a Raquel, que é a gêmea má, fica interessada no dinheiro do namorado da irmã. E aí ela conquista o Marcos se fazendo passar pela Ruth. A Ruth, que é muito boazinha, sai do caminho ao saber do que a Raquel fez, e então o Marcos se casa com a Raquel. Tudo vai mal até que a Raquel desaparece num acidente no mar, assim como na história do filme. É então que a Ruth se faz passar por ela para ter o Marcos de volta. Só que a Raquel não morreu. Ela está viva e com sede de vingança. Então ela volta e atrapalha muito a vida do casal até que ela por fim morre em um acidente de carro. Mulheres de Areia foi um êxito retumbante em 1973 e segue exitosa em 2024. São 51 anos separando a primeira versão da última reprise do remake, e é um sucesso que não acaba, não para, não cessa. Eu creio que um dos motivos de Mulheres de Areia resistir tão bem ao tempo é que a Ivani Ribeiro trabalha aqui com arquétipos muito puros e atemporais. A mocinha boa, a vilã má, o mocinho muito ingênuo e muito apaixonado, o amante muito cafajeste da vilã, tudo aqui é muito simples e muito bem demarcado. Então, por mais rocambolescas que sejam as intrigas do roteiro, nós nunca perdemos o fio da meada e ficamos sempre com aquela sensação boa, gostosa de saber o que os personagens da novela não sabem. E olha lá, agora a Raquel vai fingir que é a Ruth, será que eles vão cair? Ih, meu Deus, agora é a Ruth que vai fingir que é a Raquel, como é que vai ser? Vamos combinar, é irresistível. Por ser um folhetim, como eu disse, baseado em arquétipos muito puros e atemporais, Mulheres de Areia quase não tem subtexto sobre o período de suas produções. A Ivani Ribeiro até disse em entrevista, quando o remake estreou, que os tempos tinham mudado muito de 73 para 93, agora não dava mais para fazer uma Ruth tão boazinha, uma Raquel tão malvada, agora a Ruth ia sentar a mão na cara da Raquel, agora a Raquel ia tratar bem a mãe. Não sei. Vendo alguns capítulos da versão de 73, que foram disponibilizados no site da Cinemateca Brasileira, eu não senti que as modificações tivessem sido assim tão substanciais. Em termos de valores, estavam lá a mocinha associada à castidade, a vilã associada à promiscuidade, o rico ganancioso que desprezava os pobres. Era como se o Brasil não tivesse mudado nada entre 73 e 93. Mas quem é que se importava com isso? Que a gente queria mesmo era saber se alguém ia descobrir qual era a gêmea que estava mentindo. Vamos começar falando da trilha da novela de 73. Olha só que linda essa capa, que traz aqui uma Mulher de Areia, feita pelo Serafim Gonçalves, que era um ator e escultor que participou da novela. Aliás, ele participou das duas versões. Aqui ele fazia o papel do alemão. Essa trilha foi lançada pela CBD Fonogram, que era uma fusão entre a Companhia Brasileira de Discos e a Philips, que depois viria a ser a Polygram. Essa trilha foi produzida pelo Caion Gadia e pelo Paulo de Tarso. Um lindo trabalho que deve ter vendido muito. Eu não sei quanto foi, mas eu imagino, eu chutaria
lá por volta das 100 mil cópias. Por que eu chutaria esse número? Porque toda vez que eu vou aos sebos, eu sempre encontro esse disco em grandes quantidades. Essa trilha representa muito bem a música popular do início dos anos 70. Nós temos aqui para começar 4 temas instrumentais produzidos pelo lendário Arnaldo Sacomani. Easy Comes, Easy Goes, bossa nova do melhor estilo badabada, bada, babada, badabada. Geração do Amor, que era uma cantiga muito doce, muito meiga, First Love e Last Love. O tema de abertura era uma fusão dessas duas últimas. Aliás, a abertura sensacional, bem cinematográfica, Eva Vilma correndo na praia, enquanto uma mulher é esculpida na areia, puro cinema francês. Tem aqui no YouTube, vale a pena conferir. Para o núcleo dos pescadores, o conjunto vocal MPB4 interpretou a comovente canção O Navegante, de Sidney Miller, que foi um compositor de muita expressão nos anos 60. Já para o pai das gêmeas, o pescador Floriano, papel do Silvio Rocha, o tema é a linda canção A Viola e o Cantador. O Renato Teixeira, que é o intérprete da canção, ele contou em entrevista ao Teletema, livro escrito por mim e por Guilherme Bryan, que essa gravação foi resultado de um período em que ele estava estudando a música caipira. O André Midani, diretor da gravadora naquele período, pediu para o Renato um disco de música caipira, então o Renato viajou para o interior de São Paulo para pesquisar. Daí ele foi para o estúdio, selecionou 12 músicas do repertório caipira mais tradicional e gravou. Só que o disco infelizmente não saiu. A única coisa que saiu foi A Viola e o Cantador aqui na trilha dessa novela. Para as cenas de Ruth e Marcos, o cantor Celso Riccardi, que na época era muito famoso por suas gravações arrebatadoramente românticas, ele interpreta o grande sucesso popular desse álbum, Te Amo Eternamente, que era uma versão bastante livre de While We Are Still Young, do astro canadense Paul Anka. A vilã Raquel foi embalada pela bossa nova de altíssimo nível Violão Vagabundo, de Baden Powell e Paulo César Pinheiro, interpretado pelo Baden no violão e vocalize de Janine de Valene. Para as cenas mais pungentes da novela, em especial as cenas do Tonho da Lua, o tema era o fado Maldição, que foi gravado em 1967 pela Amália Rodrigues e aqui aparece na voz da Maria Bethânia. Aliás, esse é um registro muito importante. É a primeira vez que nós vamos ouvir Maria Bethânia em uma trilha de novela. A música é interpretada de modo desconcertante, com longos períodos vazios e o acompanhamento solitário de um bumbo na abertura e no desfecho da canção. Que destino ou maldição manda em nós, meu coração? Um do outro assim perdido, somos 2 gritos calados, 2 fados desencontrados, 2 amantes desunidos. O que tu me dás, coração, não é vida nem é morte, é lucidez, desatino, de ler no próprio destino sem poder mudar-lhe a sorte. E 3 faixas são cantadas em inglês. A primeira é Drops, que fez muito sucesso aqui no Brasil. Uma baladinha bem doce, bem meiga, bem açucarada. Foi o único sucesso da cantora paulistana Cíntia Borges Favorito. Dizem os registros que a Cíntia se desentendeu com o Arnaldo Sacomani, que era o produtor da gravadora dela, e ela foi demitida. As outras 2 músicas são das bandas norte-americanas de Isley Brothers, conjunto de R&B que está em atividade há 70 anos. Aqui eles cantam o soul romântico Beautiful, e Ten Wheel Drive, grupo de jazz fusion, cuja vocalista, a polonesa Genia Ravan, ela possuía um timbre muito parecido com o da Janis Joplin. A música do Ten Wheel Drive que está presente aqui é The Night I Got Out of Jail, a noite em que eu saí da cadeia, que pode ter sido o tema do Vanderlei, papel do Edgar Franco, que era o amante cafajeste da Raquel, ou pode ter sido o tema da Malu, personagem da Maria Isabel de Lisandra, que era a irmã rebelde do Marcos. E agora vamos falar da trilha do remake de 1993, que incluía tramas da novela O Espantalho, que a Ivani Ribeiro escreveu em 1977.
Era a história do prefeito de uma cidadezinha litorânea que queria impedir os banhos de mar, porque a água estava contaminada, e ele tinha que lutar contra o vice-prefeito, que era dono de um grande hotel e por isso ele queria os banhos de mar de qualquer jeito. Esse disco que traz na capa a Glória Pires, que era a intérprete das Gêmeas na segunda versão, a Ruth, que era boa aqui na capa, e a Raquel, que era malvada na contracapa. Esse disco vendeu 65 mil cópias. Em minha opinião, para o sucesso que fez a novela e pela boa qualidade desse repertório, eu acho pouco. Não sei, talvez essa capa cinza, né? Ok, cinza, branco é uma paleta de cores elegante, mas a gente que é fã de novela, fã de trilha de novela, a gente gosta de cor, né? A Glória Pires na capa de O Dono do Mundo, que também é uma capa muito elegante, mas amarelo e azul, né? Cor. Eu não sei, talvez a contracapa aqui com a Raquel, aqui tem mais cor. E a Raquel na capa seria muito mais interessante, né? Olha, vocês sabem que eu gosto de uma boa baixaria, então quem eu colocaria na capa? Eu colocaria a Mônica Carvalho nua na abertura. E para ilustrar a nudez da Mônica Carvalho entre aquela areia esvoaçante na abertura, o tema escolhido foi a salsa Sexy Iemanjá. O Pepeu Gomes disse em entrevista ao Teletema que de todas as músicas que ele teve em novela, essa foi a mais importante, a que mais o projetou, por causa do sucesso da novela. Quem também fez sucesso foi o Ivan Lins, que está presente aqui nessa trilha com duas composições suas com o Vitor Martins. A Dolente Desafio, gravada pela Simone, e a ardente Ai 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 Ai, gravada por ele, Ivan. Baile, festa ou domingueira, Sacabanda vem e me chama pra essa salsa brasileira, meio Rio, meio Havana. Dança, roda e serpenteia ou me leva então pra cama, ao som de Guantanamera e Noches de Copacabana. O Ivan disse em entrevista ao Teletema que Ai 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 se tornou uma de suas músicas mais conhecidas no mercado latino. Porque assim como a série Malu Mulher, essa novela fez um grande sucesso na América Latina. E ainda por cima foi o tema da Gêmea Má, da Raquel. Então, quando ele foi cantar em Cuba e disseram em um telejornal que Começar de Novo e Ai 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 eram dele, ele se tornou uma estrela. Não podia nem andar na rua. Então, toda vez que ele canta essa música onde tem comunidade hispânica, é um acontecimento. Se bem que eu acho que também colabora para o sucesso da música na comunidade hispânica as referências, né? Havana, Guantanamera, Noches de Copacabana. Na novela, Ai 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 embalou não só as cenas da Gêmea Má, a Raquel, como também, aqui eu estou falando de acordo com as minhas lembranças da exibição em 93. Depois eu nunca mais vi nenhuma das reprises. Então, gente, se eu comer alguma bola aqui, por favor, avisem nos comentários. Mas de acordo com as minhas lembranças, essa música tocava também nas cenas da Vera, personagem da Isadora Ribeiro, que era a sensual esposa do prefeito da cidadezinha litorânea de Pontal da Areia, o Breno, que era um cara muito ciumento, papel do Daniel Dantas. Para a gêmea boa, a Ruth, a própria Glória Pires sugeriu a delicada canção Figura, gravada pelo Orlando Moraes. O Djavan contou em entrevista ao Teletema que ele fez a música, entregou para o Orlando e o Orlando fez uma letra homenageando a esposa, a Glória. A mim não importa ser a sombra quando você é a figura, ser a situação quando você é o assunto. Isso é o que eu chamo de um baita amor, porque eu não tô aqui para ser sombra para ninguém. E também não quero que ninguém seja minha sombra. Mas o Orlando Moraes é um cara muito mais evoluído espiritualmente do que eu, tá certo? O Orlando falou em entrevista para o Teletema que ele e a Glória ficaram muito felizes com a inclusão de Figura em Mulheres de Areia. As pessoas gostam muito e sempre pedem essa música para ele em show. Para o mocinho Marcos, nessa versão interpretada pelo Guilherme Fontes, o ator Maurício Matar, que estava então iniciando carreira de cantor, interpreta Caminho das Águas, canção romântica de Jorge Versilo e J. Maranhão. No ano seguinte, na novela A Viagem, o Maurício Matar e o Guilherme Fontes dariam continuidade à carinhosa relação nascida aqui nessa trilha. O Danilo Caymmi e o Dudu Falcão compuseram para essa trilha
Duas canções com a mesma atmosfera praiana, melódica, das canções que eles haviam composto para a trilha da minissérie Riacho Doce. Uma é Paraíso, gravada pela Mariana Leporassi para os takes gerais da cidadezinha de Pontal da Areia. E a outra é Fantasia Real, que foi um grande sucesso na voz do Biafra. O Biafra contou em entrevista para o Teletema que ele foi convidado para gravar essa canção para a novela, com arranjo do Roger Henrique, que foi o produtor musical da novela, e marcou muito por ter sido o tema do Tonho da Lua, que aqui foi interpretado pelo Marcos Frota. Tinha passagens lindas, o Tonho da Lua ali fazendo aquelas esculturas na areia e a música tocando ao fundo, obras-primas de edição, quase um videoclipe. E olha que o Biafra considera que das músicas que ele tem em novela, essa talvez seja a menos popular, mas Fantasia Real é muito rica musicalmente. Também fizeram sucesso A Vida é Festa, da banda Beijo, conjunto baiano de axé que tinha então como vocalista o cantor Netinho. Era o tema ali do Núcleo dos Pescadores, do qual fazia parte o pai das gêmeas, o seu Floriano, que aqui foi interpretado por Sebastião Vasconcelos. Toque de Emoção, com a qual a cantora Joana pontua pela quarta vez as cenas de uma vilã de novela das 6. No caso aqui era Andréia, papel de estreia da Carina Pérez em novelas. Ela havia sido noiva do Marcos, abandonada por ele, então ela fazia de tudo para infernizar a vida das gêmeas. E Pensando em Minha Amada, que era o tema do Rude Peão Alaor, interpretado pelo Humberto Martins. Era um cara apaixonado pela Ruth. Sobre essa canção, o compositor Sérgio Sá contou, em entrevista ao Teletema, que o Carlos Colla ligou para ele, disse a letra, e em 1 hora o Sérgio Sá estava com a melodia pronta. Ele mandou para o Máriozinho Rocha, para entrar na novela Despedida de Solteiro. O Máriozinho ouviu e falou, não, essa música aqui não é para agora, é para a próxima, é para a novela que vem depois, que seria Mulheres de Areia. Então o Máriozinho guardou a música, quando começou a produção de Mulheres de Areia, ele deu para o Chitãozinho e o Chororó gravarem e foi um grande sucesso. O Alaor acaba se unindo à rebelde maluquete Malu, aqui interpretada pela Viviane Pasmanter. A Malu vivia infernizando o pai, que era o arquivilão Virgílio Assunção, interpretado pelo Raul Cortez. E a música tema dela foi o clássico rock da Rita Lee, Ovelha Negra, de 1975, aqui interpretado pela banda carioca Os Fantasmas. É um daqueles casos em que é impossível dissociar a música de personagem. Pensou em Malu Assunção, pensou em Ovelha Negra. O rock também está presente com Dirty Game, da banda mineira de rock Easy Rider, que embalava ali aquelas festinhas da Malu com seus amigos, tudo um bando de punk de boutique. E com Guita, uma das mais icônicas canções de Raul Seixas e Paulo Coelho, cujo título alude a um texto religioso hindu, gravado em 1974 por Raul. Eu sou a mosca na sopa e o dente do tubarão. Eu sou os olhos do cego e a cegueira da visão. Mas eu sou o amargo da língua, a mãe, o pai e o avô, o filho que ainda não veio, o início, o fim e o meio. Mas o que tinha a ver esse rock místico com uma novela praiana e contemporânea? A resposta estava no lançamento, pela Globo Polydor, da coletânea Maluco Beleza, que reunia os principais hits do roqueiro baiano. A novela serviu como plataforma para renovar no público mais velho e acender no público mais novo o interesse pela obra do artista, então disponível em CD. Essa informação é importante. O que manteve a indústria fonográfica de pé naquela desastrosa primeira metade dos anos 90 foi o desejo do consumidor de música de adquirir em CD o que ele já tinha em LP. Daí as músicas antigas que vez por outra pipocavam nas novelas e você não sabia o porquê. Guita foi encaixada aqui com nítido esforço como tema da nada mística Tônia, papel da Andréa Beltrão, que era uma mulher forte, despachada, desbocada. Ela se aliava ao prefeito Breno contra o poderoso Virgílio Assunção. O Virgílio, inclusive, era apaixonado pela Tônia. Ele chega, num dado momento, a abusar sexualmente dela.
No fim, ele morre vítima de um ataque cardíaco provocado pela Tônia. E para a Clarita, personagem da Susana Vieira, a mansa, fiel e elegante esposa do Virgílio Assunção, mãe do Marcos e da Malu, o tema é o samba-canção Caminhos Cruzados, criado em 1958 por Tom Jobim e Nilton Mendonça, aqui em uma gravação da Gal Costa com o Tom Jobim ao piano. Quando um coração que está cansado de sofrer encontra um coração também cansado de sofrer, é tempo de se pensar que o amor pode de repente chegar. E o amor chegou de repente para Clarita na pele do alemão, papel do Jonas Bloch, que era o dono do bar frequentado pelos pescadores. E vamos agora falar do Super Disco Internacional, que foi a 4ª trilha de novela das 6 mais vendida de todos os tempos. E isso sem tocar dentro da novela, sem que as músicas fossem associadas a personagens. Elas tocavam apenas na vinheta de encerramento, quando subiam os créditos, e isso foi o suficiente para este álbum vender 303 mil cópias. Os motivos dos temas internacionais não tocarem na novela, ninguém sabe. Existe uma lenda urbana de que a Ivani Ribeiro teria vetado a trilha internacional, mas isso não é possível. Um autor de novela não tinha esse poder. O autor podia, se ele chorasse e insistisse muito, vetar uma música, como eu consegui vetar em Tititi, mas uma trilha inteira, de jeito nenhum. Só quem tinha esse poder era o diretor-geral. Então só o Wolf Maia pode nos contar o que foi que aconteceu. Aliás, vacilo meu, eu devia ter entrevistado o Wolf para o Teletema. Gente, se alguém cruzar com o Wolf por aí, pergunta para ele o que foi que aconteceu e divide aqui com a gente nos comentários, tá? Por caridade. A única música que eu me lembro de tocar na novela foi Let It Be Me, canção lançada pelos Everly Brothers em 1960 e regravada por dezenas de artistas a partir de então. Presente aqui no registro da Uriel Clark, Let It Be Me tocou na lua de mel da Raquel e do Marcos em Nova York. Curiosamente, de todas as faixas internacionais, essa foi a que menos êxito radiofônico alcançou. Porque também tem isso, né? Essa coletânea aqui é o puro suco do sucesso. Ó, vou fazer uma brincadeira com vocês. Eu vou dizer as músicas do álbum e vou dizer de quem eu acho que a música poderia ter sido o tema. E aí vocês comentam se vocês concordam ou se vocês têm outras sugestões. Aliás, se alguma dessas músicas que eu citar tiver tocado para a personagem, conta aqui para mim nos comentários, tá? Hoje o canal tá bem interativo. Então vamos lá. Easy, regravação do hit de 1977 da banda Commodores, feita pela banda de rock Faith No More. Eu daria essa música para Malu, na fase que ela já está casada com a Laor. Porque o Faith No More, mesmo quando está regravando músicas já conhecidas, ele sempre tem uma picardia, uma ironia, um deboche, um sarcasmo, que é bom para Malu. Sweat, da banda de reggae jamaicana Inner Circle. Gente, fácil. Tema do núcleo de pescadores. Bed of Roses, emocionada balada romântica do Bon Jovi, tema da Tônia, que estava sempre emocionada. See the Light, House da banda Snap, essa música eu me lembro que tocou muito em rádio. É uma música que fala sobre a luz do amor e da união contra o ódio e a ganância. Gente, tema de Virgílio Assunção. Close Encounters, canção do conjunto belga Clouseau, que fez grande sucesso na Alemanha. Era uma música romântica com um clima bem camisa polo, sabe? Então acho que podia ter sido o tema do mocinho Marcos, que era aquele mocinho com camisa polo, no corpo e na alma. Forever in Love, canção do saxofonista Kenny G, que conquistou um Grammy com essa gravação. Gente, essa é óbvia, tema da Ruth. Bad Bad Boys, hit dançante da banda sueca Mid, Maxi and Eft, que possuía influência de música africana em seu repertório por terem suas integrantes nascido na Etiópia. Eu colocaria essa música nas cenas daquela turminha muito doida da Malu. Wild Thing, sucesso de 1988 do ator e rapper Tony Locke,
que continha um sample de James Crying, da banda de hard rock Van Halen. Isso aqui eu achava maravilhoso quando tocava na vinheta de encerramento, a Mônica Carvalho ali surgindo da areia, e aí tocava aquela música, eu achava muito bom. Gente, o que era Wild Thing na novela? Qual era a coisa mais selvagem dessa novela? Raquel. Simple Life é um rock do Elton John que tem uma harmônica bem forte, que leva a gente a visualizar horizonte aberto, estrada, campo, tema de Alaor. Looking at My Girl foi um sucesso arrasador do W nas rádios, dance music irresistível. Essa música eu acho que poderia ter sido o tema da Andrea. No Ordinary Love é uma canção muito sexy da Xadê, que foi tema do filme Proposta Indecente. Aqui não tinha nada tão sexy nem tão indecente. Eu daria um enfoque um pouco diferente aqui para essa música. Eu a colocaria como tema da Arlete, papel da Thaís de Campos, que era uma moça certinha, correta, mas ela era apaixonada por um homem casado. Céus! E por fim, Groovin' in the Midnight, reggae pop muito gostosinho do Maxi Priest, eu colocaria como tema de Breno e Vera. E aí, gostou das minhas sugestões? Você concorda? Achou que não tem nada a ver? Quais são as suas sugestões? E você acompanhou a última reprise? Quantas vezes você já viu Mulheres de Areia? Quantas vezes mais você quer rever? Tem lá no Globoplay para você maratonar, hein? Beijão! E ó, não esquece que a Raquel é malvada.